agora? Sim, professor. Pronto. Qualquer dificuldade pode interromper, viu? Bom, esse conceito aí a gente já viu na aula anterior. No passado, principalmente na Grécia e Roma, existia um conceito de que a doença era determinada por um desequilíbrio, os chamados humores. Esses humores eram formados por sangue, muco, também chamado de fleuma, bile amarela e a bile negra. Então, o equilíbrio desses humores é que dava o conceito de harmonia, o conceito de pessoa sadia. E a doença é quando havia um desequilíbrio nesses humores. Isso é uma coisa terrível, porque perdurou durante muitos séculos, praticamente toda a Idade Média, a medicina se baseava nesses conceitos. Isso foi um atraso para a medicina. No princípio, as guerras eram guerras que as armas, basicamente, eram armas brancas. Então, existia lesões importantes, mas não semelhante, igual a produzida por arma de fogo, que são lesões muito mais graves. E quando apareceu as armas de fogo, as lesões aumentaram e os cirurgiões tiveram que correr atrás para fazer reparação dessas lesões. Então, quando chegava a ter hemorragia, o que é que eles faziam? Cauterização com ferro quente, uso de breu, óleo fervente de sabugueiro, ou qualquer coisa desse tipo. Isso era extremamente doloroso, o método de contenção de sangramento. Então, apareceu, posteriormente, ligaduras. Então, se pegava um vaso que estava sangrando e amarrava esse vaso. E o conceito que se tinha, então, até pela maneira como era feito o tratamento, era que o pus era algo essencial. Quando você operava e não aparecia supuração, o cirurgião desconfiava, algo não está acontecendo da forma normal, porque o pus não apareceu. Vocês imaginem que absurdo, né? Você imaginar que a lesão normal era aquela que supurava. Existia uma briga muito grande entre a cirurgia e a medicina, existiam os cirurgiões barbeiros, aquelas pessoas que eram chamadas sangradores, curandeiros, e os médicos que apareceram nesta época, já mais graduados, formados nas universidades. Ambroise Paré revolucionou a medicina. A princípio ele era cirurgião barbeiro, depois tornou-se médico. Revolucionou o tratamento de ferimentos e com uma frase bem interessante, ele dizia, eu tratei-os, Deus curou-os. Ou seja, existia também aquele conceito, mesmo com a ciência chegando, o conceito de fé. Publicou em 1561 a Cirurgia Universal, introduziu os novos métodos cirúrgicos, um instrumental importante, que eu falo alguma coisa, se vocês pegarem as referências que eu coloquei no slide de fio de sutura, de Ambroise Paré, vocês vão encontrar muita coisa interessante. Eu posso até mandar um livro depois que eu baixei, para vocês aqui de Pernambuco, como era praticada a medicina no colonialismo, bem interessante. A principal cirurgia da época eram as amputações. O cirurgião teria que ser extremamente habilidoso, rápido, porque ele lidava com duas coisas importantes. No ato operatório, o sangramento. Eles normalmente controlavam ou com ligaduras ou ainda com breu fervendo. E no pós-operatório, a infecção, que era algo terrível que matava boa parte dos pacientes. Essa era a maneira como os doentes eram tratados, principalmente nas guerras, amontoados, no sentido literal da palavra. Se vocês pegarem o termo amontoamento do doente, lembre disso aí. Enfermarias coletivas, não se respeitava você estar com um doente com infecção e outro extremamente grave, com infecção por tudo que é portal, e esse cuidado não existia. E o cuidado de higiene, esse daí era relegado a um plano bem, não era nem secundário, era terciário, quaternário, seja lá o que for. E uma luz apareceu no fim do túnel. Uma enfermeira chamada Florence Nightingale, ela brigou na Guerra da Prússia com generais para que houvesse um controle melhor dessas pessoas, principalmente em relação à higiene, com banho, roupas limpas, cuidar dos ferimentos com material bem limpo. E essa mulher é considerada a mãe da enfermagem. Realmente ela veio para revolucionar.
Outra coisa que revolucionou muito o tratamento médico foi a presença na Guerra da Crimeia de mulas, de ambulância puxada por mulas, com espaço para 10 pacientes, dos quais 4 em macas. Ou seja, as lesões eram tratadas mais precocemente, e isso contribuiu para salvar mais vidas. No Brasil, não devemos deixar de reverenciar essa figura importante, Ana Justina Ferreira Neri, baiana, nasceu na Bahia e morreu no Rio de Janeiro. Perdeu na Guerra do Paraguai um filho e um sobrinho e foi como voluntária. E como voluntária brigou com generais, para que, da mesma forma que Florence Nightingale, na Inglaterra, na Guerra da Prússia, conseguiu... na Inglaterra não, ela era inglesa, mas foi na Guerra da Prússia. Conseguiu limpeza, ela na Guerra do Paraguai conseguiu também algo semelhante. E ela é considerada a mãe das enfermeiras do Brasil. Bom, e como é que você vai lidar com o paciente se o conceito que se tem, então, é que quanto mais sujo, melhor é o cirurgião? O cirurgião, quanto mais sujo, se dizia, esse cara opera bastante, tem prática, tem experiência. É esse que eu vou me operar. Samuel Weiss é um médico húngaro, ele preocupado com a presença da chamada febre puerperal. Os partos realizados por médicos e por estudantes apresentavam um índice de infecção extremamente superior àqueles realizados por parteiras práticas, e ele ficou preocupado, algo está errado. Como é que você estuda para fazer o pior? Ele começou a fazer um experimento interessante, ele começou a afastar as causas prováveis de infecção. Então, será que é o decorrente das cores das paredes, entrada de ar? Um colega de Samuel Weiss, ao realizar uma necrópsia, se fere e, a partir desse ferimento, ele vem a morrer com sintomas semelhantes à febre puerperal. E ele viu aí o princípio. Vocês podem observar no cantinho da figura que existe alguém lavando as mãos. Ou seja, tornou-se obrigatório lavar as mãos antes de cuidar das parturientes. Isso diminuiu de forma muito relevante a infecção puerperal. Foi tratado como louco, mas ele pregou até o fim de vida que se devia lavar as mãos, e hoje é reconhecido em todo mundo. E vocês viram a importância disso agora na pandemia, né? O cuidado de se lavar a mão na prevenção de doenças. Bom, amputação era a principal cirurgia da época, e Lister, o pai da sepsia, começou a fazer estudos com amputação. Ele introduziu na cirurgia o método asséptico de limpeza absoluta de materiais. Chegou até a exagerar, pode perceber que existe um aparelhozinho colocando ácido carbônico no meio ambiente, que era extremamente agressivo para as vias aéreas dos cirurgiões, e que na prática não tem nenhum efeito. Mas o importante é que ele cuidava bastante de limpeza. E ele fez um estudo interessante. Em meados do século XIX, Lister, lendo os trabalhos de Pasteur sobre bactéria, considerou que as infecções humanas poderiam ter origem similar. Se isso fosse verdade, Lister ponderou. A asepsia da sala cirúrgica poderia aumentar as taxas de sobrevivência nos pós-operatórios. Para verificar essa hipótese, Lister fez um ensaio. Ele pegou 75 pacientes que deveriam ser submetidos a uma cirurgia de amputação em 2 grupos. Um grupo foi submetido à cirurgia nas condições usuais do hospital da época, meados do século XIX, com sujeira, sem cuidado nenhum com a ferida, e o outro grupo foi submetido à cirurgia em sala onde havia sido feita a asepsia usando ácido fêtico. E aqui está o resultado do procedimento. Ou melhor dizendo, aí está o roteiro dos pacientes. 75 pacientes, 35 cirurgia com asepsia, 40 sem asepsia. E aqui o resultado. Então, percebam que as pessoas que operaram, obedecendo os princípios de limpeza, apresentou uma taxa de sobrevivência bem maior do que aqueles que não operaram, 85 a 54,3. Eu coloquei isso aí no WebInfo, não vou entrar muito em consideração, que isso é mais estatística, só para mostrar o risco relativo, que é significativo, demonstrando que existe diferença. Indo um pouquinho mais adiante, Halsted
introduziu a luva cirúrgica na cirurgia. E aí a gente vai para os novos os conceitos que a gente precisa ter para lidar com esse assunto. O que é asepsia? Alguém poderia me dar uma definição diferente dessas que está aí? O que é asepsia? Ninguém? Pode procurar no Google. Vamos olhar a palavra. O que é que significa é não, ou é não. sepsia? Sepse, né? Então, não sepse. Isso seria se você fosse traduzir literalmente. Então, a gente poderia definir a sepsia como ausência de micro-organismos. Tá? Na prática, o conceito é um pouquinho diferente. A sepsia é definida como um conjunto de manobras realizadas com o intuito de manter o doente em um ambiente cirúrgico livre de micro-organismos. Vamos tentar traduzir isso para vocês entenderem direitinho. Eu vou dizer uma série de coisas, e se alguém quiser fazer o bate-papo comigo, seria interessante. Vocês acham que faz parte da sepsia lavar as mãos? Com certeza. Com certeza. Instrumental estéril? Esterilizado? Sim. Lavar o chão do centro cirúrgico? Usar máscara? Sim, também. Eu matei alguma bactéria quando eu... Por exemplo, quando eu coloco máscara, eu estou matando alguma bactéria? Não, mas você está Não, impedindo mas que a bactéria passe para o paciente. Né? Exato. Exatamente. Pronto, é isso que eu quero que vocês entendam. Na verdade, quando a gente fala em asepsia, é um conjunto de técnicas, e aí está incluído lavar as mãos, usar roupa limpa, usar material esterilizado, usar técnica cirúrgica adequada, não no sentido, também no sentido de matar, mas principalmente de evitar que chegue no campo operatório. Então, no local que eu não quero que tenha a presença de micro-organismos, eu uso um conjunto de técnicas para evitar que isso aconteça. Entenderam isso aí direitinho? Então, o conceito de asepsia é bem amplo, e constitui uma série de técnicas. A antisepsia já é um pouquinho diferente. Segundo Goff, eu espero que vocês usem bastante esse livro, eu passei para vocês, tá? O livro de Goff está no material que eu mandei para vocês. Diz que é a diminuição de micro-organismos patogênicos em tecido vivo. E Margarido, que é outro autor, diz que resulta da utilização de antissépticos contra germes patogênicos que habitam tecidos vivos. O que vocês acham? Você acha que diminuir resolve? Está meio vago, né? Eu colocaria uma definição melhor. Eu diria que antisepsia é você usar agentes químicos, principalmente, para tentar não diminuir, mas acabar. Tá? Matar. Porque se ficar um pouquinho, você sabe que o micro-organismo tem uma multiplicação muito rápida e é exponencial. Em 20 minutos ele se multiplica. E cada multiplicação dá 2, 4, 8, 16, 60, e aí 32, 64 e assim por diante. Tá? Então não adianta deixar. Tá? Então, a antisepsia, na minha opinião, é você agir naquele local, tá? Para diminuir a quantidade de micro-organismos patogênicos. Você consegue totalmente? Não. Porque para conseguir totalmente, você teria que fazer outro método, que seria o quê? Você sabe? Seria esterilizar. Tá certo? Então, esterilizar, a gente vai ver daqui a pouco, é quando você acaba com todas as formas de vida. Quando você não consegue, você consegue só diminuir, que não é um método eficiente. Lembro mais uma vez, porque basta ter ficado para que recolonize aquele local, mas que em determinadas situações, quando você utiliza um antisséptico num determinado momento, aquilo, por exemplo, vou dar uma injeção,
Eu passando álcool na pele do paciente, estou fazendo antisepsia. Aquilo, para mim, está sendo suficiente, porque eu estou matando aqueles micro-organismos que estão na região. Entendeu? Mas aí qual seria a diferença, professor, então? Tipo, porque se o uso do álcool vai fazer antisepsia e a antisepsia não é uma esterilização e vão ter micro-organismos, então o uso do álcool seria uma esterilização, né? Não. Depende se é um tecido vivo ou morto, né? Se é um meio vivo ou um meio São termos morto, diferentes. no caso. Antisepsia é que a gente fala em tecido vivo. Tá? Quando você consegue diminuir a população de micro-organismos em tecido vivo, você diz que é antisepsia. É obrigatório. Quando é em material, a gente não diz antisepsia, a gente diz desinfecção. Certo? Certo. Olha, vocês vão aprender durante o curso de vocês mais de 5.000 palavras. Sabiam disso? O dicionário de vocês vai aumentar bastante. Eu vou contribuir com alguns. E alguns conceitos precisam ficar bem claros. Então, o que é antisepsia? É diminuir micro-organismos patogênicos em tecido vivo. Tá? É um método que deve ser usado? Deve. Agora, ele é 100% garantido? Não. Porque ele deixa a coisa. Tá certo? Ele não elimina tudo. Então, você consegue antisepsia sempre numa situação que você quer diminuir o risco do paciente ter infecção. Então, eu vou dar uma injeção, passo álcool na pele do paciente. Eliminei tudo? Não, mas eliminei o suficiente para tentar evitar que aquele organismo se contamine. Entendi, professor. Deixa eu tentar dar uma definição para vocês. Olha, está provado hoje que para haver infecção é necessário que exista a presença de 10 a 6, 10 elevado a 6, a potência, tá? Bactérias por grama de tecido. Então, se eu diminuo a quantidade de bactéria, mesmo eu não eliminando completamente, mas eu diminuo a chance dessa infecção ocorrer. Deu para entender agora? Entendi sim, professor. Hein? Então, Entendi. se eu conseguir diminuir a população bacteriana naquele momento, eu consigo diminuir a chance de ter infecção, mesmo não eliminando completamente. Mas só para vocês terem ideia, quando existe a presença de corpo estranho numa figura, não precisa de 10 a 6 bactérias para a infecção ocorrer. Basta 100 bactérias por grama de tecido. Entendeu? Então, isso modifica de acordo com o ambiente. Bom, vamos em frente para a gente entender melhor. São conceitos bem semelhantes. Olha, degermação refere-se à erradicação total ou parcial da microbiota da pele e ou mucosas por processos físicos e ou químicos. Então, um exemplo de degermação que a gente pode dar para vocês é o preparo que o cirurgião precisa fazer para entrar em cirurgia. Então, o que é que ele faz? Ele utiliza métodos físicos, que é a escova, para remover a sujidade mais grosseira, e produtos químicos para fazer ou a esterilização, que é o que está aí embaixo, ó, processo que garanta a completa ausência de vírus sob qualquer forma, ou a desinfecção. Ok? Deixa eu complicar mais ainda a vida de vocês. Vamos imaginar que eu tenha um produto que seja esterilizante. Eu consigo esterilizar a pele do paciente. O que é que vocês acham? Isso é verdade? Não, Agora, acho que sim. hein? Vai expulsar o ar, né? Ele vai sempre estar se infectando, provavelmente, com um tipo de micro-organismo. Olha, eu posso pegar um produto, um antisséptico, e ele realmente mata tudo. Tá? Só que a pele tem uma característica importante. Você tem uma camada superficial e tem uma camada profunda. A camada superficial você consegue atingir facilmente. Você mata. Mas a camada profunda, a presença de micro-organismos, que é a derme e a subderme, e a profundidade das glândulas sudoríparas e sebácea, esses micro-organismos que residuais, eles podem recolonizar a pele rapidamente. Tá? Então, o que é que se faz hoje em dia? Quando eu vou fazer uma degermação, ou seja, eu vou entrar no centro cirúrgico
e vou fazer a limpeza da minha pele, utilizando métodos físicos e químicos, para diminuir a população bacteriana. Quando eu falar micro-organismo, desculpe, quando eu falar bacteriano, entenda micro-organismo. Eu confundo muito e às vezes sai sem querer. Então, quando eu quero diminuir micro-organismo, eu utilizo métodos físicos e químicos. E o ideal é que ele tenha uma ação imediata, ou seja, que ele mate naquele momento, mas que ele tenha uma ação residual. Ou seja, à medida que aquela flora residual vá brotando para a superfície, ela seja atingida por esses agentes e morra. Tá? Deu para entender isso? Outro termo que está hoje em dia se mudando é a questão de chamar flora. Não sei se vocês sabiam disso. Flora é vegetal, e nem todos são vegetais. Então, hoje se prefere a denominação de microbiota. Tá? A gente usa a flora por uma questão de costume, mas o termo correto é microbiota, ok? Entenderam essas diferenças de desinfecção e esterilização? Entendi, professor. Sim, professor. Então, quando eu consigo matar completamente, é esterilizar. Quando eu consigo eliminar parcialmente ou deixa algumas formas resistentes, eu estou só desinfetando, ok? Vamos em frente. Se for surgir dúvidas... Oi. Pode falar. Eu só fiquei na dúvida de desgemação e antisepsia. São coisas semelhantes. A antisepsia é uma ação de agentes químicos. Tá? E degermação é quando eu uso agentes químicos, ou seja, eu faço a desinfecção ou esterilização, depende do agente químico, e faço também uso de métodos físicos, que seria, no caso, a escovação. Entendeu a diferença? Entendi. Vamos em frente. Olha, esses conceitos são enroladinhos mesmo, eu estou fazendo questão de parar para a gente não ficar com dúvidas. Vamos lá, outros conceitos importantes. O primeiro deles, limpeza. O que é limpeza? É manter o estado de asseio. Ou seja, tudo isso faz parte da asepsia, pessoal. A limpeza do ambiente, tá? Lavar o chão, passar um produto nos elevadores, cuidar de não manter sujeira no chão. Tudo isso faz parte do princípio básico para evitar a infecção, que é a limpeza do ambiente. Ó, limpeza do ambiente é uma coisa que não está nem dentro do centro cirúrgico, estão percebendo? Eu estou falando em asepsia, estou pensando em paciente cirúrgico, mas estou falando de um processo que está acontecendo fora do centro cirúrgico e que deve acontecer também dentro. Quando eu falo de sanificação, eu já estou indo além. Eu não estou fazendo só limpeza. Eu estou fazendo a destruição de micro-organismos de uma superfície inanimada. Ou seja, eu pego um paciente que se operou, esse paciente, por exemplo, tem uma peritonite, pus na barriga, contaminou o ambiente cirúrgico, e antes de colocar outro paciente na sala, eu utilizo produtos na mesa operatória, nas paredes, no chão, tá? Eu estou fazendo a sanificação. Entenderam isso? São termos bem parecidos. Bom, desinfecção pode ser agente físico ou químico destruindo micro-organismos patogênicos. Esterilização, por exemplo, lavar as mãos. Lavar as mãos é uma desinfecção. Esterilização remove todas as formas de vida microbiana de um objeto ou espécie. Então, aí tem os métodos de esterilização. Tá? Aí já é diferente. A desinfecção eu consigo diminuir, consigo até mesmo matar, mas não consigo eliminar completamente. A esterilização tem que eliminar tudo. O termo é tão importante que quando a gente diz esterilizar uma mulher, você não quer falha, não quer que ela tenha filho, porque senão falhou a esterilização. Quando fala esterilização do centro cirúrgico, pode vir infecção. Então, a esterilização pode ser por métodos físicos,
pode ser o uso de radiação e métodos químicos. Então, métodos físicos são os mais importantes: o calor seco, o uso da estufa, flambagem, a fulguração, e o mais utilizado, que é o calor úmido, o uso da autoclave. Já se usou muito no passado a fervura. Não sei se vocês alcançaram essa época. A época que, para tomar injeção em casa, se pegava as seringas e colocava no forno, numa panela fervendo. Chegaram a pegar essa época? Chegaram a pegar, pessoal? Não, né? Então, o que é que se fazia antigamente? Se pegava, por exemplo, um instrumental qualquer, se colocava em água fervendo. Diferente da autoclave, que é um método que você tem um aparelho que tem cheio de dispositivos que precisa passar por uma etapa, a fervura tem uma falha importante. Para matar, eu tenho que chegar a uma determinada temperatura, mas eu tenho que manter durante um determinado tempo, senão não adianta. A autoclave faz isso. O material é colocado na autoclave, atinge uma determinada temperatura e passa naquela temperatura um determinado tempo. E também tem todo um processo de esfriamento, senão não funciona. Radiação, aí tem raios alfa, raios gama, raios X. E o uso químico de desinfetantes, que a gente fala daqui a pouco. Ok? Então, aí está como é que é feita a esterilização. É principalmente de produtos, de artigos. Aí está o material cirúrgico, utilizado na cirurgia. Esse material vai para o setor de materiais, ele é lavado, ele é desencrostado, se tira toda a sujidade grosseira do material, se coloca em caixas, e esse material vai para a autoclave. A autoclave, ela tem todo um processo. Ele vai atingir uma determinada temperatura, vai ser mantida, e depois vai ser resfriado. Só depois é que é considerado esterilizado o material, ou seja, ele não tem nenhuma forma viva. E aí está a esterilização química, que é algo hoje que está praticamente proscrito. Pessoal, com o advento da videolaparoscopia, surgiu um problema sério. Além de, na época, ser extremamente caro, e ainda é, o material, o instrumental de videolaparoscopia tem muito plástico e muito vidro. E, na época, não se colocava em calor, porque trincava as lentes, derretia os plásticos. Então, o que é que se fazia? Utilizava, no processo de esterilização, produtos químicos. 2 produtos utilizados: o formaldeído, que era despejado numa bandeja com material e cobria esse material. Só que, para esterilizar, ele necessita de 18 a 20 horas. E, para desinfetar, meia hora. 20 minutos, meia hora. Certo? E outro produto era o glutaraldeído. Ele vinha numa forma inativa. Então, tinha um frasquinho pequenininho que era misturado com o outro. Ele ficava ativo. E ele necessitava de meia hora para desinfetar e cerca de 3 horas, 2 a 3 horas para esterilizar. Agora, olha o drama. Só para vocês terem ideia, o primeiro aparelho de videolaparoscopia no estado de Sergipe, para a gente adquirir, foi necessária a associação de 15 médicos e o Hospital de Cirurgia, o Hospital de São Lucas. Compramos o material, agora imagine todos esses cirurgiões querendo operar. Será que eles iriam esperar 2 horas para esterilizar? Com certeza que não. Então, o que foi que passou a ser feito? A gente passou a usar material, ao invés de estar esterilizado, utilizar material que ficava só meia hora, desinfetado. Ou seja, começou a aparecer infecções importantes, principalmente no Maranhão, aquela região do norte do Brasil, chamadas superinfecções. Isso resultou na proibição desses artigos. Hoje em dia não se permite. Então, os materiais de videolaparoscopia hoje vem fabricado de maneira tal que você pode usar formas mais brandas de calor e consegue esterilizar. Ok, pessoal? Mas a gente já utilizou muito, há pouco tempo atrás, isso aí. Bom, então, quando a gente vai operar, vocês têm que entender uma coisa. Toda vez que eu opero, mesmo sendo intencional,
eu vou abrir uma barreira importante, que é a barreira da pele e das mucosas. E micro-organismos, com toda certeza, vão chegar nessa região. Então, tem que cuidar, usar uma série de cuidados para evitar que isso ocorra, a infecção aconteça. Tá? Vou utilizar tudo aquilo, degermação, que faz parte da desinfecção, esterilização, ou seja, uma série de produtos que, no seu conjunto, constitui a asepsia. Vamos lá, os conceitos importantes. Vocês sabiam que 73% das pessoas saem do banheiro com as mãos contaminadas? Que após 2 horas, 77% exibe o germe que estava na mão, na boca? E que 50% das pessoas saem do banheiro sem lavar as mãos? Então, olhe bem. Perceba como é importante se lavar as mãos. E essa importância é maior para nós, profissionais de saúde. Nós é que devemos realmente cuidar com mais rigor da lavagem das mãos. Então, aquele conceito que eu passei para vocês, existe 2 floras, vamos tirar esse termo flora e colocar microbiota da pele, que é a chamada flora permanente, é a flora habitual, a microbiota habitual da nossa pele, é o normal de cada pessoa tem uma microbiota diferente. E essa microbiota é de difícil remoção. Por quê? Porque ela fica na superfície, mas também fica alojada nas camadas subdérmicas e na profundidade das glândulas sudoríparas. É um número de qualidade mais ou menos constante. A redução pela antisepsia é transitória, logo se restabelecendo a seu nível anterior, por conta dessa recolonização da pele. E essa microbiota aumenta rapidamente em ambientes úmidos e quentes. E um ambiente úmido e quente é aquele produzido pelas luvas. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado, além de você ter cuidado de não ter furo na luva, para que essa microbiota que está em maior número passe pelo furo da luva e contamine a ferida, a gente tem que ter todo o cuidado para usar substâncias que têm ação residual. Essa flora transitória, ou microbiota transitória, é importantíssima. Essa é a microbiota que muda de acordo com o ambiente que vocês frequentam. Minha microbiota é diferente da de vocês. Ela varia no dia. Por exemplo, é diferente. Se eu tenho um paciente que está com infecção e a seguir eu vou operar, se eu não tomar cuidado, eu vou transferir na microbiota transitória da minha pele esses contaminantes. Então, essa microbiota transitória compõe-se de uma variedade sem limites de micro-organismos, localiza-se nas regiões mais expostas, tem a facilidade de ser removida mais facilmente, isso é bom. A colonização temporária depende do ambiente que o indivíduo é exposto. Então, entenda que vocês têm uma flora, 2 tipos de microbiota, a permanente, que é habitual, e a transitória, que modifica de acordo com o local que vocês estão frequentando. Antisepsia do campo operatório, quais são as justificativas? Então, vamos lá. Por que é que eu devo, além de lavar minhas mãos, também cuidar do campo operatório, ou seja, da pele do paciente que vai ser operado? As mãos dos componentes da equipe, ao sofrer repetidas ações de antisséptico, geram uma ação supressora continuada em sua microflora endógena. Já a pele do paciente será tratada uma única vez, muitas vezes em caráter de urgência. O que é que isso quer dizer? O cirurgião que lava as mãos várias vezes, cada vez que lava, ele vai matar mais coisa. Concordam comigo, né? É uma coisa repetida. Agora, o paciente, ele não vai ter essa repetição de lavagem, por exemplo, da barriga. Ele vai ser lavado só uma vez. E, às vezes, esse processo tem que ser feito de forma bem rápida. Ele tem que ser rápido, mas não pode ser com falha, senão você pode ter problema. E algo mais importante ainda, não sei se você sabe, mas o principal responsável pela infecção cirúrgica é o próprio paciente, pela liberação, pela excisão cutânea de bactérias residentes.
Tá? Então, se você não cuidar com muito rigor da pele do paciente, a pele ao redor da área que vocês vão fazer a incisão poderá contaminar aquela ferida e esse ser o motivo da infecção. Então, você tem que preparar a equipe e tem que preparar o paciente. São duas coisas importantes. E tem que fazer a higienização das mãos, tem que usar luvas e avental estéreo e fazer a antisepsia do paciente. Então, com que finalidade? Eliminar a microbiota transitória da pele e reduzir a microbiota permanente, além de proporcionar efeito residual na pele do profissional e também do paciente. Tá? Então, você tem que usar produtos que eliminem naquele momento, mas que ele tenha a capacidade de ter o seu efeito prolongado para a população que for sendo restabelecida a microbiota da pele, ele elimine. Antes de lavar as mãos, se necessário, cortar e limpar as unhas. Então, são etapas também importantes no preparo. Então, quais são os objetivos de pegar o paciente que vai ser operado e se limpar, fazer a antisepsia do campo operatório? Objetivo específico. Destruir o máximo de micro-organismos encontrados na pele do paciente, particularmente na área a operar, visando reduzir ao máximo sua entrada na ferida cirúrgica e evitar a infecção. Tá? Aquela coisa que eu estou dizendo, que o próprio paciente ele é o principal responsável por sua infecção cirúrgica. Então, a gente tem que, no máximo do possível, evitar que isso ocorra. Então, no preparo da pele, algumas coisas são importantes. Uma delas é a tricotomia, que é cortar os pelos da região. Que era algo feito de rotina antigamente, e hoje não é mais. Porque a tricotomia é um ato agressivo, principalmente feito com gilete, porque ele determina microlacerações, que são fontes de proliferação bacteriana. Então, o que é que se sabe hoje? A tricotomia tem que ser evitada nas 2 horas que precedem a cirurgia. Não pode ser feito muito cedo, porque o paciente vai aumentar a chance de infecção, porque vai contaminar aquela área. E tem que ser feito também a antisepsia regional. Vamos em frente para a gente ir entendendo isso. Bom, quando a gente pensa em cuidados de asepsia, a gente tem que entender como é que está dividido o centro cirúrgico. Então, o centro cirúrgico ele é dividido em zonas. Eu tenho uma zona chamada zona de proteção. O que é isso? Quando eu estou num ambiente hospitalar e que vou entrar no centro cirúrgico, eu vou encontrar uma porta fechada. Eu tenho que ser autorizado para entrar nessa sala, que é a chamada zona de proteção. É o vestuário. Nesse local, eu vou tirar a minha vestimenta habitual, vou vestir uma própria de uso restrito no centro cirúrgico, que é constituído de gorro, máscara, camisa e propé. Passo com a zona limpa, para vocês entenderem o que é zona limpa, vamos entender o que é zona estéril. Zona estéril é o local, é a sala cirúrgica, é o local onde o paciente vai ser operado. E zona limpa é aquilo que não é nem sala de cirurgia, nem zona de proteção, nem vestuário, é o resto. É a sala de recuperação pós-anestésica, é o repouso médico, as secretarias, enfim, tudo que é componente do centro cirúrgico. Que não for sala cirúrgica nem vestuário, é zona limpa. E o comportamento aí tem que ser inerente à área. Então, quando eu chego na zona de proteção, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar a roupa que eu estou, e o ideal é que eu encontrasse armários para eu guardar essa roupa, para quando eu sair com ela, correndo risco de essa roupa não ser levada. Vou encontrar armário com as roupas que eu vou vestir, e vou encontrar também uma coisa chamada hamper, que é essa armação aí de pano, para se colocar a roupa que eu operei, que está suja. Na zona de proteção também precisa de um banheiro, afinal de contas, a equipe cirúrgica pode necessitar, e assim o local mais adequado é a zona de proteção, que é o mais afastado da sala de cirurgia. Bom, então nesse local, o que é que eu vou vestir? Vou vestir uma blusa,
uma calça, gorro, máscara e propé. As mulheres, e isso vocês não vão ver hoje em dia, eu cheguei a ver mulheres usando saia no centro cirúrgico. Não é recomendado, porque a saia, na hora que a mulher anda, produz, além de dar na cabeça da gente, turbilhonamento do ar. Então, o ar fica turbilhonado. E isso é uma forma de micro-organismos serem transferidos à distância. Isso não acontece com a calça. O turbilhonamento do ar é algo que tem que ser evitado no centro cirúrgico. O paciente, ele também veste uma roupa especial, e quando ele chega no centro cirúrgico, a maca não pode entrar no centro cirúrgico, porque ele tem um componente importante, que é a roda. Essa roda vai pegando toda a sujidade do hospital, e se ela entrar no centro cirúrgico, isso é uma fonte importante de infecção. Então, você tem um tipo de maca, que a parte de cima ela sai, você conecta com uma outra parte dentro do centro cirúrgico, que não tem a parte superior, e transfere o paciente como um todo, e para isso as portas não precisam ser abertas completamente. Aí não está muito claro, mas essa parte dessa porta de baixo é fixa. Então, ela entra pela metade e o paciente é transportado somente sem entrar a maca. Um componente importante da zona limpa, vocês estão vendo outros componentes aí nesse diapositivo, são os lavabos. Então, é um local onde a equipe cirúrgica, ou mais de perto, aquela que vai entrar no centro cirúrgico, não é todo mundo que precisa lavar as mãos. Só vai lavar as mãos quem for entrar na cirurgia. Então, é o local que vai ser feita a degermação do cirurgião, do instrumentador, do primeiro auxiliar. O anestesista que não entra no campo operatório não precisa fazer esse processo, nem tampouco a circulante. Bom, vocês vão ter aula com Cristina de como é feito isso, esse preparo. Se vocês quiserem, eu deixo o endereço de filmes. Eu separei aqui, daqui a pouco eu mostro para vocês. Tá? Eu vou mostrar para vocês alguns links na internet, onde isso aí é explicado direitinho. Como é que deve ser feita a degermação de mãos e antebraço. Existe uma sequência de se escovar indo da parte mais distal para a proximal, da zona mais nobre para a zona mais suja. Da mesma forma que existe para enxugar as mãos e para calçar as luvas. Então, a sala de cirurgia, assim, no conceito mais completo, seria a zona séptica, a sala de cirurgia, e uma sala chamada de esterilização rápida. Se cair uma pinça e só tem essa pinça, ela seria esterilizada naquele ambiente. E no nosso meio nós não temos essas salas. Nós só temos sala de cirurgia. Aí está a paramentação, o uso do avental, como é que deve ser feito. A maneira de se calçar as luvas. Eu vou deixar link para vocês verem como é que se faz. E Cristina vai dar aula prática. Então, vamos lá. Preparo da equipe. Então, o cirurgião, ele deve tomar banho, com certeza. E mais de um por dia. Porém, o banho tem que ser evitado nas 2 horas que precedem a cirurgia. Porque quando se toma banho, existe descamação da pele. E essa pele pode carrear micro-organismos. Então, se possível, deve-se evitar o banho antes da cirurgia, 2 horas antes. É uma regra, não é uma lei. As roupas devem ser trocadas na zona de proteção, coloca-se calça e blusa, gorro, touca, máscara. Na zona limpa, faz-se a degermação das mãos e antebraço. E na sala cirúrgica, depois de lavar as mãos, você entra na sala cirúrgica para usar avental e luvas. Atenção! Pessoas com infecção das vias aéreas superiores não devem entrar na sala de cirurgia, que aumenta a chance de contaminar seu paciente. Bom, eu tinha aí um filmezinho de lavagem higiênica das mãos, ele não carregou. Tá? Mas ele está aqui. Se vocês quiserem depois, eu acho que é melhor passar o link para vocês, porque com certeza vai travar. Eu vou tentar passar, se não conseguir, eu passo o link para vocês. Daqui a pouco eu passo. Então, quanto tempo se deve lavar as mãos? De 3 a 5 minutos para a primeira cirurgia e de 2 a 3 minutos para a cirurgia subsequente.
Isso é uma coisa que se chegou através de estudos, de comparação. Porque já houve época que se lavava 10 minutos, 15 minutos. Hoje se sabe que 3 minutos é um tempo suficiente. Recomenda-se, por segurança, 5. Tá? E como existe uma limpeza, você lavando as mãos já elimina uma boa parte dos micro-organismos, não precisa você estar repetindo 5 minutos. Você pode usar a cirurgia subsequente em menos tempo. Por que é que se usa o avental? O avental ele tem uma finalidade importante. Ele é estéril, ou seja, não tem micro-organismo, e ele impede que você acidentalmente toque em regiões que estão limpas. Então, vocês podem perceber que vocês preparam a região operatória do paciente, cobre ele com lençóis estéreis. E você vestindo o avental, se você tocar nesses lençóis, vocês não irão se contaminar. Tá? As regiões vulneráveis do avental, onde pode acontecer as infecções, logicamente, que são nas partes abertas, nas golas, mangas e abertura inferior. E outra coisa importante, pessoal, é a luva. A luva é uma barreira importante, mas muitas infecções são causadas por microfuros não percebidos. Então, vocês precisam estar atentos para a presença desses furos. Assim, como é que eu sei que minha luva pode estar furada? Um é vendo, o furo é tão grande que eu consigo perceber que está com furo. Imediatamente eu tenho que trocar a luva. Outra, existe um acúmulo de líquido entre minha unha e a luva. É importante. E, finalmente, um é doloroso. Como a luva é um isolante, ao usar um bisturi elétrico, o furo da luva fecha o circuito e eu posso sentir um choque. E garanto a vocês, não é nada agradável. Eu já recebi vários. Em relação ao paciente, o que é que deve ser feito? Então, tem que dar um banho no paciente, obedecendo, se possível, aquela regra. Deve estar nas 2 horas que precedem a cirurgia. É uma regra, às vezes é necessário que se faça. Cuidado especial com a lavagem da cabeça, axilas e genitais. O uso de shampoo, lavar bem as axilas e os genitais para evitar a contaminação. Troca-se a roupa do corpo de cama antes de entrar no centro cirúrgico. A tricotomia tem que ser feita imediatamente antes da cirurgia, não pode ultrapassar 2 horas. De preferência, hoje em dia, com o chamado tricotomizador. São aparelhos que fazem corte paralelo à pele, e não como a gilete que faz transversal. Então, são aparelhos que não lesam a pele do paciente. Antigamente, isso não tem muito tempo, quando se internava um paciente que era normalmente internado na véspera da cirurgia, quando avisavam para nós que o paciente estava internado, já dizia que o paciente já tinha sido feita a tricotomia. Então, essa tricotomia feita com muita antecedência, a gente percebia que existiam lacerações na pele e, às vezes, até pústulas. Ou seja, você vai deixar de fazer a cirurgia numa região limpa para fazer numa região contaminada. Professor, Oi. só uma dúvida. Essa tricotomia ela é feita pelo profissional da saúde ou pelo paciente? Tipo, a recomendação que eu dou para o paciente? Hoje em dia, ela é feita por profissional de saúde, normalmente auxiliar de enfermagem, de preferência. Porque nem sempre a pessoa sabe fazer a tricotomia de forma adequada. Pode agredir a pele. No pré-cirúrgico, no caso. Existe no centro cirúrgico, antigamente não existia isso, existe uma pré-sala, chamada sala de preparo. Tá? Então, o paciente... Olha, deixa eu falar uma coisa importante que a gente termina esquecendo de falar. Vocês acham que tem diferença vocês se internarem, por exemplo, hoje, para operar amanhã, e você vir de casa e operar? Sim, tem bastante diferença. Eu acredito, né? Qual seria? Eu acho que é exatamente esse preparo cirúrgico. Quando você está internado, por exemplo, para fazer um procedimento no dia seguinte ou no turno seguinte, você tem todo esse acompanhamento da equipe, né? Tipo, o pré... Deixa eu dizer para vocês como é que era feito antigamente. Olha. Na época que se tinha o chamado BIP, não era celular, era um dispositivo que tocava e a gente tinha que ir atrás do telefone para ver, na central BIP, quem é que queria falar com a gente.
Então, quando o BIB tocava para avisar que um paciente da gente estava internado, a gente ligava para o hospital, isso na véspera, tá? Então, se eu fosse operar hoje, meu paciente ontem já estava internado, e se fazia tricotomia quando ele chegava no hospital. Aí aconteceu algo importante. Os convênios chiaram. E com razão. Eu disse, como é que eu tenho um paciente que vai ser operado hoje e ele está internado desde ontem? O que foi que ele fez ontem? Nada. E é hotel, é? Então, eles passaram a não querer pagar essa diária. A gente chiou bastante na época, porque era muito cômodo para a gente saber que o paciente está internado, porque uma cirurgia pela manhã a gente não faz viagem perdida. Concorda comigo, né? Tem muito paciente que não interna, a gente marca a cirurgia e não faz. Sim. Tá? Então, para a gente era muito cômodo saber que o paciente estava internado. Só que o paciente, quanto mais tempo internado passa, o que é que vai mudar nele? A flora permanente? Não, a flora transitória. Tá? Então, a forma transitória deixa de ser a doméstica, a de casa, e passa a ser a microbiota do hospital. Ora, se o paciente é o principal responsável pela infecção através da área que rodeia a incisão cirúrgica, eu vou ter, ao invés de uma infecção mais branda, uma infecção de uma microbiota, de um zoológico resistente a tudo que é antibiótico, que é do hospital. Isso é muito grave. Tá? Então, o que foi que aconteceu? Se criou essas chamadas salas de preparo, e hoje em dia o paciente vem de casa, passa pela sala de preparo muito pouco tempo, o tempo suficiente para vestir a roupa e vai entrar no centro cirúrgico, fazer a tricotomia e ir para a sala. Não dá tempo mudar a flora, a microbiota. Entenderam? Pessoal, isso, na minha opinião, foi a grande mudança. A mudança que fez com que a infecção realmente caísse bastante. Tá? E a antisepsia, ou seja, o que é que eu preciso limpar no campo operatório? Depende da cirurgia. A cirurgia do abdômen tem uma área de abrangência, a cirurgia de períneo tem outra, um parto tem outra, enfim, vai depender do tipo de cirurgia, ok? Isso vocês vão ver no livro de técnica. Bom, vamos lá, só para reforçar, véspera, banho completo, na véspera, o paciente que vai ser operado em casa, ele faz uso de um banho completo, com ênfase na limpeza das pregas cutâneas, umbigo. É interessante que vocês avisaram para o paciente para pegar um cotonete, limpar o umbigo, axilas, pregas inguinais, unha, etc. Esse banho pré-operatório deve ser feito com um detergente antisséptico que reduzirá o índice pós-operatório de infecção, de preferência. Então, usar o sabão líquido antisséptico. Tricotomia quando necessária. Quando necessária, por quê? Tem paciente que não é necessária, tem crianças, as mulheres. Não tem pelo na área, vou raspar o quê? O que não tem? Só para aumentar a chance de ter complicação. Então, ela deverá ser feita, de preferência, 2 horas antes do ato cirúrgico. Pode-se usar creme depilatório ao invés de lâminas cortantes. Ou seja, aquela cera, né? Só que é bem doloroso. Eu prefiro meu nome é tricotomizadores. Observações importantes, olha. A tricotomia deve ser reservada à área cutânea onde os pelos impeçam a visualização do campo e ou dificulte a colocação do curativo. Não é para raspar o paciente todo. Você só vai raspar a área operatória, assim, onde você está planejando fazer a incisão e um pouquinho a mais, e que também não atrapalhe os curativos. Recomenda-se o uso de lâminas novas e, de preferência, o uso de aparelho descartável. E eu diria, tricotomizador. É o ideal hoje em dia. Soluções degermantes diminuem o trauma da lâmina na pele e diminui o resíduo contaminante de células descamadas. É outra coisa que vocês podem fazer também. Utilizar degermantes, que seriam soluções com poder antisséptico. A área depilar deve ter mais satisfatória e adequada à da decisão.
com possibilidades de prolongamento e ou colocação de dreno. Então, você, quando vai fazer a cirurgia, você não pode ser econômico, assim, do que você vai limpar, vai lavar. Você tem que pensar na possibilidade de que aquela cirurgia eu posso precisar de uma incisão maior e posso colocar dreno ou alguma coisa do tipo. Tá? Então, isso não é feito depois, é feito preventivamente. Então, antes de fazer a limpeza, eu tenho que saber o que é que eu posso precisar e limpar aquilo e deixar bem limpo. Então, como é que é feita a antisepsia? Primeiro, remoção da sujidade superficial. Então, você é o banho, é a remoção da sujidade, seria, em outras palavras, o banho. Retirada de fragmentos de pelo e outros deixados pela tricotomia. Às vezes, vocês fizeram a pergunta, onde é feita a tricotomia? Às vezes, ela é feita no centro cirúrgico, principalmente em urgência. E para evitar que esses pelos possam ir para caminhos não queridos, o que é que pode ser feito? Você faz a raspagem da região e você pode usar, por exemplo, um esparadrapo para pegar os pelos e outros fragmentos e fazer a limpeza. Não sei se vocês estão entendendo. Pega o esparadrapo na parte adesiva e fica fazendo, colocando na pele do paciente para retirar tudo que é sujeira. Limpar pregas cutâneas, umbigo, cotonete estéril inibido de solução de limpeza. Cobrir a área preparada com compressa estéril até o momento da pintura. Às vezes, quando você vai demorar um pouco, você prepara a região. Se você sentir que vai demorar mais tempo, você pode pegar uma compressa estéril e deixar em cima para evitar a contaminação. Então, isso que eu estou falando de pintura do campo é aquilo que a gente deve planejar. A gente não faz a limpeza só do corte. Tem que fazer numa região que eu possa ter segurança. Inclusive de ampliar a incisão, de colocar drenos, etc. Então, na pintura do paciente... Esse termo que a gente usa, pintura do paciente, é porque normalmente os antissépticos, ele tem um corante que permite você visualizar onde você passou. Tá certo? Então, as soluções devem cobrir a pele marcando a região degermante. É a região degermada. Então, aquilo que você lavou, você vai cobrir com essa pintura. Usar um agás para cada hemicampo e nunca repassar sobre área já pintada. O que é isso? Quer dizer? Sem a presença de vocês, fica difícil, às vezes, até eu dizer o que é que eu estou falando. Então, imagina aqui. Eu vou operar um abdômen, certo? Qual o primeiro local que eu devo fazer a limpeza? O local que eu vou fazer a incisão. Tá? Então, eu pego um agás e coloco numa pinça de antisepsia e passo no local da incisão. E vou passando paralelamente a eles, fugindo do centro. Quando eu vou para o outro lado, de preferência, eu tenho que usar o tagate. Porque a gente deve evitar que onde você já passou, etc., passar de novo. Ok? E aí é uma regra. Isso é uma regra. Uma cirurgia planejada, eu posso fazer isso. Agora, quando é uma cirurgia de urgência, por exemplo, se eu pego um paciente que está com abscesso, ou se você está saindo pus, eu não posso pegar e dar incisão para a periferia. Eu tenho que fazer o contrário. Eu vou dar periferia para a incisão. Então, eu vou pegar e semear micro-organismo a partir da primeira passada. Entenderam? Por exemplo, Não entendi, professor. Eu vou repetir com outro exemplo. Eu vou fazer um parto. Eu começo a limpeza a partir da vulva, de jeito nenhum. Eu começo fazendo a limpeza, o uso do antisséptico nas coxas do paciente e termino na vulva. Tá certo? Para não espalhar a microbiota da vulva para os outros lugares, no mesmo caso Exatamente. do abscesso.
Sendo que quando eu vou fazer, por exemplo, a cirurgia de hemorroida, além de ter esse cuidado de sair da periferia para o local que eu vou fazer a incisão, passou qualquer gás no ano, joga fora. Ok? Então, chegou um paciente no pronto-socorro, vamos colocar um exemplo mais prático que vocês podem precisar fazer antes. Ele tem um ferimento, o que é que eu vou fazer? Eu vou limpar o ferimento do ferimento para a periferia. Outra coisa também importante, tá? A maioria dos autores dizem que eu não posso colocar dentro da região cruenta, ou seja, eu fiz um corte naquela região que está cortada, eu não posso colocar nada que eu não coloque nos olhos. Então, tem pessoas que não recomendam você colocar antisséptico dentro da ferida, tá? Agora, os bordos têm que ser bem limpos. Então, quando eu tenho uma incisão planejada, antes de cortar, eu vou dar do local que eu vou cortar para a periferia. Quando eu tenho uma região traumática, um ferimento, que pode estar contaminado ou até mesmo infectado, eu não obedeço essa regra. Eu vou da periferia para a região do corpo. Entenderam isso? Mas, professor, no caso tipo, do parto, não... Ah, não, deixa eu falar, já entendi. O parto, você começa a fazer a limpeza das coxas do paciente, depois vai para a vulva. Mas é porque é uma região aberta, né, no caso? Porque é uma região contaminada. Isso, se fosse uma região comum na barriga, tipo, sei lá, uma cirurgia de hérnia, eu poderia começar pelo local cirúrgico e ir pela periferia. Exatamente. Aí está a diferença. Então, quando é uma cirurgia limpa, eu começo do local do corte para a periferia. Quando é uma região contaminada ou infectada, eu vou da periferia e termino no local que vou fazer a incisão. Tá certo? Certo, professor, obrigada. Olha, eu estou com o rosto meio virado porque eu estou assistindo no notebook, eu estou gravando, e estou usando o notebook com a visão de vocês. Eu prefiro ficar com a visão de vocês. Aí fico meio torto. Parece que eu não estou olhando para vocês. Sem problema, professor. Não tem problema, não. Mais alguma pergunta, Marcelo? Professor, está me ouvindo agora? Só para clarear aqui. Na situação 1, quando eu tenho uma cirurgia limpa, eu vou retirando os micro-organismos da onde eu vou fazer a incisão para fora, para a periferia. Peraí. Não é bem assim. Eita. Não é retirando, é colocando algum produto que elimine. Ah, sim, entendi. Então eu vou colocar o produto, vou fazer o corte para a periferia e, quando é de urgência, eu começo da periferia. Só para... Então, para clarear mais as ideias, como é um assunto que na prática a Cristina que vai dar, deixa eu fazer um comentário para vocês. Quando a gente vai fazer a degeneração das mãos, onde é que a gente começa? Qual a região que a gente começa? Ponta de dedo e debaixo das unhas. Aí passa para os dedos, passa para a mão, para o punho e antebraço. Ou seja, eu vou sempre da região nobre, onde eu quero evitar cirurgia digital, não é dedo? Tá? Eu vou começar sempre da região nobre para a região menos nobre. Tá? Agora, inverte o conceito quando eu tenho já infecção. Então, quais são as características do antisséptico ideal? Que ele esteja estável por longo período de tempo, ou seja, que ele tenha ação residual, que ele tenha um amplo espectro de ação, seja solúvel em água, mesmo em baixa concentração ele atue, tem uma ação bactericida imediata. Tá? Por exemplo, o álcool. O álcool ele é um antisséptico que ele tem ação imediata. Ele age rapidamente, mas só faz isso. Ele não tem ação residual. Tá? Então, o que é que se faz hoje em dia? Se usa o álcool, usa-se. Agora, junto de algo mais. Por exemplo, o PVPI, que é a polivinilpirrolidona, que é iodo orgânico, se mistura com álcool, porque você tem as duas coisas. Você tem a ação imediata do álcool, que o PVPI não tem, e a ação residual do PVPI. Entendeu? Faz somatório de efeitos. Não manchar a pele e vestiário. Olha, um dos antissépticos mais utilizados são a base de cloro, a clorexidina. Se vocês sujarem a roupa de vocês com clorexidina e chegar em casa, a mãe de vocês ou vocês usarem máquina de lavar roupa com água sanitária, a roupa vai ficar toda manchada.
Então, toda vez que se manchar com clorexidina, vocês têm que fazer uma pré-lavagem para retirar esse excesso de clorexidina, para evitar que ele interaja, tá, com água sanitária e manche as peles. Que ele seja eficaz à temperatura ambiente, tem ação bacteriostática. Eita, agora complicou tudo. Eu falei bactericida e agora eu estou falando bacteriostática. O que é isso? Que impede a proliferação. Então, bactericida é aquele que age matando. Vai ser grosseiro. E bacteriostático somente inibe a reprodução bacteriana. É isso? Que não tenha toxicidade e, principalmente, que seja de baixo custo. Então, quais são as soluções hoje mais indicadas? É o PVPI e a clorexidina. Professor? Oi. Essa solução que você está falando aí agora é a que é jogada no campo cirúrgico que vai manchar a região, no caso, marcar a região a ser... E vai pintar. Pintar, né, no caso. Vai ser uma pintura. Olha, eu vou esquecer um pouquinho aqui a questão dos antissépticos e vou falar mais de Provinço, que eu acho que é melhor. Tá? Eu não vou mostrar isso aí, depois vocês pegam. Tá? Eu vou resumir isso aí, tá certo? A questão dos antissépticos, assim, quais são os que tem? Então, quais são os antissépticos que a gente utiliza em nosso meio hoje em dia? Álcool. O álcool é um antisséptico, ou seja, ele não é um esterilizante. Ele tem ação imediata. Ok? Se usou e ainda se usa muito o chamado álcool iodado. É uma mistura de álcool com iodo. Ambos praticamente com ação imediata e quase nenhuma ação residual. Melhora o efeito porque o iodo é bactericida. Tá? Aí surgiu a mistura do álcool, ou melhor dizendo, vou falar da forma mais ampla, depois a gente diz como é que ele é misturado. O PVPI. O PVPI é iodo orgânico, que em presença do ar, ele se transforma em iodo inorgânico, que é bactericida. Tá? Então, o PVPI é um antisséptico importante, porque ele tem uma ação residual bastante importante. E se a gente for comparar em termos de alergia, o iodo dá muita alergia, o PVPI pode até não dar em quem tem alergia ao iodo. Pode até não dar, mas é melhor evitar. Tá? Então, o PVPI, ele vem com 3 apresentações em nosso meio. Ele vem em uma apresentação que é um sabão, que eu vou usar como degermante. Estão percebendo? Degermante, ou seja, eu vou pegar esse sabão, vou colocar numa esponja e vou passar na minha pele para fazer a limpeza das mãos do antebraço ou na pele do paciente para lavar a região operatória. Ok? Esse PVPI pode ser degermante, ele faz sabão, mas ele pode também ser misturado com álcool. Aí você tem algo chamado tintura de PVPI. O termo tintura é a mistura de álcool com alguma coisa. Tintura de beijolim, tintura de beladona. Tá? É sempre uma mistura de álcool com alguma coisa. Então, a tintura de iodo, o álcool com PVPI, ele deve ser usado em que situação? Quando eu tenho pele íntegra. Ou seja, ainda não foi cortada. Então, quando é que eu uso? Olha, eu faço uso do degermante nas mãos e no antebraço. Lavo minhas mãos. A pele está íntegra? Tá. Só que quando termina o processo, eu passo água nas minhas mãos. Ou seja, eu estou eliminando o PVPI que eu passei. Então, para renovar esse PVPI, eu coloco o alcoólico. Por quê? Porque eu vou ter uma ação residual de 2 a 4 horas. Ok? Entenderam isso aí? Passo também na pele do paciente. Agora, quando eu pego um paciente no pronto-socorro, ele já vem com um corte. Eu devo evitar o PVPI alcoólico. E vou usar um PVPI que é misturado com água, que é chamado de aquoso. Tá? E de preferência sem passar dentro da ferida.
Porém, se cair, não vai ter ação lesiva do álcool. Entenderam isso? Então, repetindo. PVPI eu tenho um degermante, que faz sabão. Eu tenho o tintura, que deve ser usado em pele íntegra. E tem um aquoso, que é usado em feridas e em mucosas. Ok? Então, se for usar mucosa na boca, na vagina, eu não vou usar o alcoólico, eu vou usar o alcoólico, o aquoso, melhor dizendo. E outro degermante importante hoje em dia, outro antisséptico importante, é a clorexidina. Tá? A clorexidina, você sabe que o cloro é um potente antisséptico que é usado na água, na piscina, né? Para matar micro-organismo. Então, como antisséptico, ele também tem apresentações diferentes. Ele tem um tipo de apresentação que ele é colocado um corante. Então, eu passo na pele do paciente e a alteração de cor produzida me diz se eu passei ou não naquela região. Então, me dá segurança. E tem uma forma que não tem corante nenhum, ele é incolor. Aí vocês me dizem, quando é que você vai usar um incolor? Eu uso o incolor quando eu quero, assim, ter a pele na condição real mais próxima. Porque aí eu tenho condição de fazer, por exemplo, a cirurgia plástica. Eu tenho condição de ver, por exemplo, uma mancha que eu quero fazer biópsia. Tá? O antisséptico não vai mascarar essas regiões. Ok? Bom, mas agora é perguntas. O que é que vocês querem perguntar? Eu acho que por enquanto nada, professor. Talvez depois que a gente começar a pegar o material para realmente dar uma lida, surjam algumas dúvidas. Bom, eu estou à disposição de vocês. Vocês podem fazer pergunta. Pelo menos da minha parte, né? Não, eu estou dizendo, a questão da prática também, a primeira aula deu para entender direitinho. A compilação de vídeos que eu fiz do YouTube. A de instrumentação cirúrgica? Instrumentação cirúrgica. Deu sim, deu sim. Só que é todo diferente do centro cirúrgico, né? Mas foi bem instrutivo, assim. Deu para a gente ter uma noção, assim, particularmente. E se eu disser que também é um pouquinho diferente da como eu faço? Oi? E se eu disser que também tem coisas diferentes do que eu faço? Ó, eu vou tirar aqui a gravação, viu? Certo. Daqui a pouco eu disponibilizo para vocês.